Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Josivan. Eu estou aqui para preparar um conteúdo que vai ajudar os meus alunos do curso de jogos. Eu passei um trabalho para eles como tarefa para que fizessem um jogo educativo, um jogo educacional, ou seja, um jogo com o propósito de ensinar programação. Em específico, né, esse jogo educativo vai ser para ensinar programação, foi a tarefa que eu passei para eles. E eu vou passar um conteúdo que vai revisar o que eles vão ensinar de programação ali naquele jogo. E eu dei algumas linguagens para eles de opção. E entre essas opções eu dei o C, o C Sharp e o JavaScript. Então aqui eu vou mostrar em C Sharp e JavaScript algumas coisas que eles podem usar para estar ensinando. Então vamos dividir aqui os tópicos. O primeiro tópico são variáveis. Então eu estou aqui com a Unity aberta. Eu vou mostrar o conteúdo que vocês vão poder usar. Então aqui ó, vou criar um C Sharp Script. Eu vou chamar ele de prog. Vou colocar assim programação. Vai colocar programa. Isso. C Sharp. Dou 2 cliques. Vai abrir o Visual Studio. Já está no Visual Studio. Quando a gente cria aqui um C Sharp Script na Unity, ele já traz o nome do programa que a gente deu como a classe, né? Então a classe se chama programa, traz o método start e o método update. Eu vou usar aqui o método start só para a gente ver um início aqui de como sair com os dados na tela. Então o primeiro comando que eu vou colocar é um comando que vocês já conhecem, que se chama print. Então ele vai trazer alguma coisa na tela, vai mostrar alguma coisa na tela. Vamos começar com esse camarada aqui, ó. Hello World, que é de tradição. Vamos imprimir lá na tela. Então quando eu rodar aqui, quando eu chamar esse programa, vai aparecer aqui no Unity pra gente. Só que aí, como já sabem, né? Criar um objeto novo. Vou também chamar de programa. Esse objeto é vazio. E aí eu arrasto o código para cá para ele poder funcionar. Quando eu clico no programa, o código está aqui, então é porque tudo deu certo. Vou dar play. Aí olha o que acontece, ó. O Hello World apareceu aqui, ó. Então vou dar stop. Venho aqui, ó, maximize on play, eu tiro. Vou dar play de novo. Ele vai aplicar o play somente com a janela aqui. Então a gente não vê nada aqui, a gente vê só aqui no rodapé, ó. O Hello World que saiu aqui, ó. Aí se eu abro aqui o console, né? Tá aqui, ó, Hello World e também no rodapé. Então, por que eu estou mostrando isso? Se eu for continuar trabalhando com esse print aqui, eu acho bem inapropriado, bem complicado de ver, porque a gente vai ter que ficar olhando ou no console aqui, ou o Hello World aqui no cantinho, aqui, né, os dados aqui no cantinho. Eu acho isso muito ruim, assim. Então eu não vou usar esse comando print, tá? Vou tirar ele daqui e vou passar a usar esse método aqui que vai ajudar a gente, ó. Eu vou digitar aqui, ó, void on gui, já até mostrei ele na sala, mas aí depois a gente optou por utilizar em sala os componentes de UI, né, para text field e outras coisas, para ficar melhor a visualização. Mas eu gosto bastante desse onGui aqui e eu vou usar ele. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, 50, 50. A delimitadora aqui da onde o texto vai aparecer na tela. É um retângulo. Aqui eu vou colocar o Hello World aqui agora. Vocês viram lá onde ele estava sendo mostrado. Agora ele vai ser mostrado em outro lugar. Certo? Fechou. Deixa eu só ver aqui. Faltou um ponto e vírgula. Pronto. Então no meu GUI label vai ter aqui o rect, né? E o meu texto vai estar aqui. Vou até pular algumas linhas aqui para a gente ver o texto bem aqui no meio. O que a gente escrever aqui é o que vai sair na tela. Então vou fazer o teste. Esse método onGui, vou até tirar esse private, vou deixar só void onGui.
esse método onGui, ele já existe na Unity, a Unity chama ele o tempo inteiro, né? Ele é sempre mostrado, e com o gui.label a gente consegue imprimir um texto na tela. Então isso aqui sai em formato de texto. A observação aqui é assim, se isso aqui é só texto, quer dizer que é só string que cabe aqui, não cabe outro tipo de dados. Então se a gente for colocar outro tipo de dados aqui, a gente vai ver que vai dar erro. Então vamos lá. Vou dar play. Olha o que vai acontecer agora. Ele limpou aqui, né, no console, e já mostrou um texto bem pequeno aqui que a gente não consegue ver. Porque eu tirei o Maximize on Play, agora eu vou colocar. E quando eu der play, a tela vai ampliar. Ó, Hello World está aqui, ó. A gente colocou no 00 e 50, 50. Então, um quadrado aqui não coube o Hello World, né, para frente. Então, ele veio para cá. Então, eu vou voltar lá no código. Vou alterar o 50, 50. Agora eu vou colocar 500. Então, esse retângulo, né, tem 500 pixels de altura e de largura. Agora, antes tinha 50. Então, eu vou dar play. Ele vai maximizar. E aí, quando ele maximizar, olha lá, já coube o texto, né, com uma palavra ao lado da outra. Mas ainda está ruim para mim aqui, está pequeno. Como que eu vou mudar? Então agora eu vou começar a usar a programação aqui. Na programação aqui, eu vou criar um cara que chama GUI_style. Ele está aqui, ó. Visual C# já traz ele aqui, né, o Visual Studio. Eu vou chamar ele de GUI. Igual a new, aí é o próprio tipo, né? Novamente GUI_style. Nunca muda, tem que ser sempre nesse padrão, né? Inclusive com S maiúsculo. E aí, eu acabei de criar uma instância, né? Então isso aqui é como se fosse o instantiate. Instantiate que a gente tem lá na Unity, né? O C# a gente cria com o new aqui, a gente está fazendo a mesma coisa, criando uma instância desse cara que chama GUI_style. Agora a gente pode usar ele através do GUI, que é a variável, que no caso é o objeto, né? Então é uma variável especial. Então GUI ponto, aí eu tenho um atributo que eu acesso pelo ponto, que é o font size. Font size, agora eu vou colocar 20. A fonte estava pequena, agora ela vai aumentar. Para que ela aumente, só falta eu fazer isso aqui, ó, colocar uma vírgula e passar mais um parâmetro. O próximo parâmetro que eu vou passar aqui é o próprio GUI. Então o GUI aqui que vai cuidar para mim do estilo. Beleza? Só fiz isso, ó, criei um GUI aqui, coloquei a font size para 20 e passei o GUI aqui depois do texto. Dei play, olha lá, Hello World, a fonte está maior. Eu vou mudar mais ainda o tamanho, ó, vou colocar aqui, ó, 30. Play, ó, aumentou para 30, esse tamanho é o tamanho que eu vou usar aqui. Talvez eu possa até aumentar um pouquinho depois. E tá no 00, então pra mim tá bem no comecinho ali, eu não gostei tanto. Vou colocar no X 10 para direita. Você vai ver que ele estava bem no cantinho aqui. Ele vai para a direita agora. Ó, vem um pouquinho para a direita. Eu quero que ele desça um pouco também. Então eu vou colocar aqui 10 também para baixo. Ali em cima é o 00, quando eu ponho o 10 no Y, ele desce 10 unidades. Então ele vai descer um pouquinho, ó, desceu. Eu ainda estou achando pouco, eu não gosto das coisas muito assim no canto. Então eu vou fechar aqui com 20 e 20. 20 para a direita e 20 para baixo. Tudo que a gente escrever, né, vai ficar aqui, para ficar com 500 pixels de largura e altura. Eu ponho mais 20 aqui também no final. Dá exatamente 500 aí no tamanho. Então vou ter uma área aqui de 500 pixels que eu posso estar escrevendo. Hello World. Para mim está satisfatório. Agora vem o conteúdo. Então isso aqui, esse método só para mostrar as coisas na tela, com esse tamanho de fonte, começando aqui no 2020, né? E aí o que eu quiser eu escrevo nessa linha aqui. Beleza, agora eu vou começar a questão das variáveis, que os alunos já viram na sala de aula, eu só vou repassar para ficar fresco para eles na memória. Então aqui, ó, eu vou criar um texto chamado nome, né? Então tipo de dados é string,
porque eu vou guardar texto, nome, e eu vou colocar aqui, ó, Mário, ponto e vírgula, ó, ele ficou vermelho. Fica vermelho, se eu passar aqui, ó, ele mostra como se tivesse erro. O que está faltando aqui? Está faltando o aluno aí que estuda, que já está ligado nas coisas, que tem a facilidade aí porque está estudando bem, sabe que o que está faltando aqui são as aspas, né? Se o tipo é texto, falta as aspas. Se não tiver aspas, ele vai dar erro. Então agora eu vou trocar aqui, ó. Eu não vou mais passar Hello World, agora eu vou passar o nome. Então a minha variável, ela chama nome, só que nela eu guardei Mário. Esse igual fala que esse valor Mário vem para cá, nesse endereço da memória RAM, que eu consigo recuperar pelo nome. Então quando eu coloco o nome, ele acessa lá a memória RAM e traz o dado que está lá para cá, que o que tem lá é Mário. Então eu vou vir aqui agora, ó, peço para dar play. Ó, ele imprime Mário. Por que ele imprime Mário? Porque foi o que eu escrevi lá. O que acontece agora se na linha de baixo eu colocar nome, que é o próprio nome ali, igual Luigi? O que vai aparecer lá? O que vai aparecer lá, né? Então vamos só dar uma olhadinha aqui. Ele está falando o nome não existe no contexto atual. É porque eu não posso fazer isso aqui fora, né? Aqui eu até posso criar a variável fora, mas eu preciso manipular ela dentro de um contexto. Então, no método start, que eu vou fazer assim que começar. Então, eu criei ela como Mário, assim que começar eu troco para Luigi. Então, beleza. O que vai imprimir na tela? Ó, Luigi. Por quê? Antes eu tinha criado, só que aí um pouquinho depois eu fui lá e troquei. E se eu colocar assim, ó, nome igual Zelda. Lembrando que Zelda é a princesa, né? O herói do Zelda é o Link. Só pra... O que vai aparecer lá? Mario, Luigi ou Zelda? Vamos ver, ó. Aqui tá nome. Tudo tá com nome. Então, o último é o que vai ficar. Porque é a última coisa que eu fui lá e troquei na memória. Então, ó, toda vez que eu fiz isso, ó, eu guardei Mario. Eu vi no nome e coloquei Luigi, esse cara se perdeu. Foi substituído por esse. Se eu fizer de novo o mesmo comando, ele vai se perder. O que acontece se eu quiser guardar os dois? Guardar o Mario e guardar o Luigi. Aí eu tenho que criar uma outra variável. Então eu tenho que vir aqui, ó, string nome 2 ou qualquer outra coisa. E aí aqui eu posso colocar Luigi. Aí eu quero mostrar os dois ao mesmo tempo, é isso que eu quero? Mostrar os dois ao mesmo tempo. Então, ó, eu venho aqui, coloco o nome e vou juntar aqui, ó, mais um espaço, mais nome 2. Aí ele vai, e ele está aceitando porque aqui, que tipo de dados que é o nome? É string, que é texto, e aqui ele escreve string, então tá certo. Ele vai permitir. Salvei. Deu um errinho na minha Unity, mas não foi nada demais. Ele vai passar aí normal. Ó, Zelda, Luigi. Eu poderia vir aqui, ó, e no espaço que eu coloquei, Zelda e Luigi. Aí ele vai lá e imprime para mim do jeito que eu coloquei, Zelda e Luigi. Aí, ó, aqui tá Zelda, porque, ó, no nome eu coloquei Mario, no nome 2 eu coloquei Luigi. Aí aqui eu alterei o nome para Luigi, depois eu alterei o nome para Zelda. Então o último que ficou é o Zelda. Então o que vai ficar lá. Só que eu posso alterar o nome 2 aqui para Toad. O que vai acontecer agora? Ó, Zelda e Toad. Por quê? Porque eu alterei depois. Então sempre o último, né, é o que vai permanecer lá. E se você fizer essa troca, você perde. Então beleza, deu para entender. Agora nós vamos para outros tipos. Então aqui, ó, eu vou deixar só o primeiro nome.
Não vou querer essas variáveis aqui, vou deixar só o primeiro nome. E eu vou criar outras variáveis aqui. Eu vou colocar o int vidas igual a 5, certo? E aí, aqui embaixo, ó, eu vou trocar. Não tem mais o nome 2, ele está dando erro. Eu vou imprimir aqui, ó, vidas. Ó, vidas. Ó, ele já deu erro aqui. Eu acabei de criar o vidas, salvei. Tá dando erro. Eu vou tentar compilar. Ó, já aparece o erro aqui. Quando eu vou compilar, ele já fala, ó, todos os erros, ó, tem que ser solucionados antes de você poder entrar no modo de play. Então tem coisa errada lá. O que está errado? Ó? Vida não é string, é tipo int, é número. Então eu não consigo no label aqui imprimir ele. Eu vou fazer uma coisa muito fácil para poder arrumar isso daqui. Duas coisas na verdade. São duas formas que eu posso fazer. Eu posso colocar aqui, ó, ponto to string e usar esse método. Ele vai converter o número para string. Então se eu fizer isso, como lá recebe string, ele já vai. Só que o texto agora é 5. Isso aqui agora é um texto. Por mais que pareça um número aqui, ele virou um texto, porque ele converteu para string. Se eu tirar esse toString e for colocar o número 5 lá, ele não vai. Ó. Eu vou tentar colocar até o número 5 direto. Ó. Colocar o número 7, vai. Ó, ele dá erro. Ele não vai. Já ficou vermelho. Se eu tentar lá, eu vou salvar, ó. Se eu tentar, ó, ele não vai, ó. O 7 ele não deixa. Só que aí se eu pego esse cara e dou um toString, aqui ó, é um método, eu preciso dos parênteses. Opa, sem querer aqui. Isso. Ó, toString. Quando eu coloco toString e dou play, ele vai que vai, só que ele vai imprimir o 7. Não é o que eu quero. Tem outras formas aqui também, ó. Para string, tem essa forma de toString convert, ou só eu colocar uma string vazia ou qualquer string. Se eu somar 7 com uma string, ele vai juntar esse cara com o 7. Aí ele já vira uma string, ele vira um texto. Então esse 7 vai sair em forma de texto. Ele não vai dar erro aqui, porque eu estou somando com uma string vazia. Ele vai lá, ele vai falar, então é uma string, você está somando um texto. Então beleza. Se eu colocar aqui, ó, A, ele vai colocar 7A. Aí ele vai. Mas se não tiver essa parte para transformar ali em string, ou se não tiver o toString, ele não vai. Então, isso é importante lembrar. Então aqui, ó, novamente, se eu colocar vidas, não vai. Ó, vai dar erro. Mas se eu colocar vidas mais string vazia, porque eu não quero colocar nenhum texto aqui, aí ele vai. Eu posso somar esse texto antes ou depois. Aqui foi, ó, 5. Tem um texto depois que a gente não está vendo, mas foi o suficiente para fazer o 5 aparecer. Então, se eu posso somar antes ou depois, eu posso fazer isso aqui, ó. Texto, eu vou colocar assim, ó, vidas, 2 pontos, mais vidas. Estou juntando um texto com um número. Isso vai converter o número em texto. Então, isso para mim é bem legal, porque ele já resolve o meu problema do texto, que eu só consigo mostrar texto, então esse cara que é número, vidas, não vai aparecer. Se eu somar com isso daqui, resolve, vai aparecer tudo. E também já coloco alguma coisa aqui apropriada para aparecer na tela, que aquele 5 agora vai ter significado, porque antes era só 5, agora são vidas igual a 5. Então a quantidade de vidas do personagem. Então já resolvi dessa forma aqui, ficou legal. Só que tem outras coisas ali que eu posso mostrar. Então eu posso ter um poder do personagem, que eu vou chamar float poder. Float de dados o float é o tipo de dados, né? Eu vou colocar 62.3. E aqui no C# eu tenho que colocar F para falar que é float. Então esse poder aqui está em 62.3. Então, ó, do mesmo jeito que eu coloquei aqui, agora eu vou colocar poder aqui. Poder, ele não vai. Por quê? Porque poder é float e aqui só aceita string. Só que eu vou somar uma string aqui e vou transformar em texto. Vou colocar porcentagem. Aí o poder vai ficar 62.3, né, por cento. Já resolve porque isso aqui é apropriado. Eu quero medir o meu poder em porcentagem, quero mostrar para o meu personagem
lá para o meu player em porcentagem, já ficou apropriado e já converteu o tipo de dados. Vai aparecer na tela lá, 62,3%. Certo? Ficou legal. Porém, ainda ficou incompleto, porque eu quero fazer a mesma coisa, mostrar para o meu jogador que é o poder dele, que está em 62,3%. Então, eu escrevi poder, dois pontos, dei um espaço para aparecer esse espaço, senão vai ficar junto. Então, dei um espaço e poder e uma porcentagem. Então, quando vai trabalhar com variáveis de tipo de dados, tem que saber o que está fazendo, qual que é o tipo apropriado para poder sair o que você quer na tela. E dá certo, senão se você colocar o tipo errado, o compilador nem deixa você executar o programa. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero juntar uma coisa com a outra, eu quero que apareça o nome, apareça as vidas e o poder. Então agora eu vou fazer assim, ó, player, vou colocar tudo em português, né? Jogador, no caso era um personagem, mas eu vou deixar jogador. Mais nome, certo? Aí aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu não fizer nada, se eu deixar assim, ó, só com mais, aqui vai rodar. Ele vai juntar o jogador com o nome, aí esse mais vai juntar com poder, vai juntar com outro poder aqui que é o valor e a porcentagem, vai dar tudo certo. Aqui eu só vou tomar cuidado de colocar um espaço vazio, ó. Deixa um espaço aqui para não ficar o nome junto com o poder. Se eu tentar rodar isso aqui lá, só falta eu colocar um maisinho aqui para juntar essa linha com a outra. Sempre tem que colocar o mais aqui no final. Isso vai funcionar, só que eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Ó, coloquei tudo ali, ó, ele vai colocar um do lado do outro, ó. Então ficou jogador, Mario, poder. Se eu não tivesse deixado aquele espaço, nem tinha esse espaço aqui, tá? O Mario e o poder tudo junto. Eu não quero assim, eu quero mostrar organizado pro usuário. Então aqui, ó, eu tenho esse recurso, é o /n, ele vai fazer pular de linha. Eu coloco o /n aqui, ele vai pular de linha. Tá vendo? Ó? Jogador Mario, poder 62,3%. E aí eu posso fazer uma listagem, né? E aí acrescentando mais um aqui, ó. Então mais, né? Não esquece de pôr aqui o /n para depois do porcentagem pular de linha. E embaixo aqui agora eu vou colocar vidas, dois pontos espaço, mais vidas. E aí eu não vou precisar pular linha porque vidas é o último. Quando eu mandar aparecer, da play, vai aparecer do jeito que eu quero aqui, ó. Jogador é o Mario, poder é esse, vidas essa quantidade. Então beleza, a legenda ali pro meu usuário. Agora só para finalizar, né, o conceito aqui, eu vou continuar com isso aqui, só que agora eu vou fazer assim, ó, int a igual a 3. Int b igual a 7. Ó, para você poder ver aqui, ó. O que acontece se eu estou com dois números e eu quero mostrar os números aqui? Você já sabe que se eu for mostrar os números aqui vai dar problema. Então vou apagar esses caras aqui e vou mostrar só os números, ó. A já vai dar problema, porque ele não é número. Aí você sabe que se eu fizer mais aqui, ó, essa string vazia, ele vai. E se eu fizer mais B, ele também vai. Porque, ó, já tem a string aqui no meio, então tudo isso virou string. Só que A mais B aqui, ó, vai fazer o quê? Vai ficar 3 mais 7? Não, porque ele não consegue somar string. Ele consegue somar o número 3 com 7 dá 10, mas a string ele não soma, ele junta. Então ele junta esse cara com esse espaço com esse aqui. Então se eu fizer isso agora vai dar 37. 3 mais 7 é 10. Aqui vai dar 37, ele vai juntar. A gente chama de concatenar. Então olha lá, ele concatena. 37. Ó, para você ver, ele mostra, ele deixa porque isso aqui é string, mas o resultado não está certo. Como que eu faço para o resultado dar certo? Eu faço diferente, ó. Eu faço A mais B, certo? Eu quero que isso dê certo.
ponto toString. O que ele vai fazer? Ó? Primeiro ele vai fazer o A mais B, vai dar 10. Depois ele converte para string. Aí vai aparecer o 10 como string na tela. Ó, 10. Qual que é a outra forma de fazer? Se eu não quiser colocar esse toString, só ponho mais, aspas, aspas, que é uma string vazia. Ele também converte. Primeiro ele soma, depois ele converte para número e dá o 10 aqui. Certo? Então, ó, detalhezinhos aqui. Eu consigo colocar número, eu consigo fazer conta e mostrar aqui. Só que primeiro eu faço o cálculo, converto para texto e depois mostro aqui na tela. Então eu já fiz isso em sala de aula porque eu trabalhei com UI. Eu pegava o dado do usuário e trazia para o texto, né? Quando o pessoal na sala precisou fazer score de personagem, foi assim que eles fizeram. Eles pegavam a variável de score, somavam mais um e depois convertia para texto e mostrava na tela. Tem as aulas aqui no canal do YouTube do joguinho lá da arma e da bexiga. Se você pegar lá e fizer os vídeos, seguir os vídeos, você vai fazer o jogo completo e vai ter essa parte lá. Só que não com GUI-Label, né? Vai ser com UI, mas tem. Então beleza, já deu para aqui para entender. Eu vou fazer uma última variável aqui para usar o tipo booleano, que eu vou chamar de bool vivo. E vou colocar aqui false. Ó, agora eu vou imprimir essa variável aqui, ó. Vivo. Ó, mesma coisa, se eu apagar esse cara aqui, ó, não vai deixar eu imprimir, porque o vivo é o tipo bool, não é string. Só que se eu somar aqui, ó, string vazia, ele vai falar, beleza, agora virou uma string. Você consegue imprimir. Qual que é o valor de vivo, ó? Começa com false. Então, o cara não tá vivo. Apertou. Ó, false. É o que ele imprimiu. Eu vou vir aqui. Vou mudar para true. True. Já tá lá embaixo para imprimir o vivo. Só que agora tá true. Eu vou só troquei e vou mandar imprimir. Ó, true. Então tá funcionando. Agora, só para finalizar, eu vou fazer assim, ó, eu vou calcular a média aqui de notas de um aluno. Então vamos supor que o aluno fez uma prova. Eu vou colocar aqui, ó, float, que é o tipo mais apropriado aqui para a nota de uma prova. Nota 1. Eu vou colocar que o aluno tirou 6.4. Certo? Tem que colocar um F que é float. Float, nota 2. Aí vamos supor que na nota 2 o aluno melhorou de nota, ele tirou 8.6. F. E vírgula. E eu quero calcular a média. Então vou criar uma variável aqui, ó, float média, certo? Só que a média, por enquanto eu não calculei, vai ficar 0.0f. Ainda não tem média. Aí eu vou calcular aqui no start, ó. Eu vou falar que a média do aluno, média igual a, qual que é o cálculo? Nota 1 mais nota 2. Depois que eu somar, eu divido por 2. Aí agora, o nome aqui vai ser o nome do aluno. Então vamos supor que seja o Mário mesmo, né? Então eu vou mostrar aqui, ó, nome. Vou fazer igual eu fiz lá. Vou colocar assim, ó, aluno que mais nome. Mais essa barra N para ele pular. Coloco o maisinho, continuo na outra linha. Então primeiro o nome do aluno. Depois, nota 1. A primeira prova que ele fez, né? Mais nota 1 mais, só por um barra N aqui para ele pular de linha, e um maisinho para continuar na outra linha. Então eu só vou colocar um espaço aqui só para a gente poder ver melhor, mas nem precisa desse espaço. Nota
2, 2 pontos, mais nota 2, mais, aqui eu nem preciso barrar ele, né? Na verdade eu preciso que eu vou mostrar a média. Então, barra ele de novo, depois do N mais, aqui agora eu vou colocar média, 2 pontos, mais, aí eu vou colocar o valor da média aqui, média, pronto, aqui é o último, agora eu não preciso pular linha, vai ficar assim, o nome do aluno, a nota 1, a nota 2 e a média dele. Aqui, ó, como é o texto, vai ter o acento, aqui como é a variável não tem. Eu estou criando aqui 100 e na parte que é em inglês aqui, que é o que você está usando na programação, não coloca acento. Você pode colocar no texto aqui, que o texto, entre aspas, o que está entre aspas aqui, você pode colocar em português. Não tem problema. Agora, ó, o aluno Mário tirou 6.4 na primeira prova, 8.6 na segunda, a média dele é 7.5. Tranquilo. Se eu vier aqui, mudar a nota do Mário, se ele tirou 5 na primeira prova, 5.0, e 5 na segunda, qual que é a média dele? A média é 5, né? Então, só vou mostrar lá para vocês se está funcionando. Ó. Se ele tirou 5 e 5, a média tem que dar 5. Ó, média 5. Então tá certo. Então, beleza, ó. Assim que a gente trabalha com variável, assim que a gente cria um string, guarda texto com aspas, assim que a gente cria um int, ó, guarda número, assim que a gente cria um float, ó, na variável poder a gente guardou 62.3, aí no float tem que colocar o f no final, e assim que a gente cria uma variável do tipo verdadeiro ou falso, que é o bool, né? Aí você pode escrever false ou true, contar como falso ou verdadeiro. E as outras aqui, ó, o int a e b para a gente fazer a conta e o float para a gente fazer a média do aluno, nota 1, nota 2 e a média. A gente conseguiu fazer um cálculo aqui, ó, usando a adição, aí é diferente daqui, ó, aqui você está juntando um texto com número, ou um texto com outro texto, né, e assim por diante. Então você está juntando textos e números. Aqui não, você está pegando um número, outro número e está somando os dois. Então se aqui for 3 mais 7, vai dar 10. E depois você divide por 2. Depois por causa desses parênteses. O parênteses garante que você vai fazer essa conta aqui primeiro, e depois faz a outra. Então o que eu tinha para mostrar aqui, dessa parte de variáveis, né, e tipo de dados, é isso. Tomar cuidado com os tipos de dados. Cada um é apropriado. Você não pode pegar um string para guardar um número. Você não pode criar um float e querer guardar um string. Né? Não pode criar aqui uma string e querer guardar um true, né, um false. Então tem os tipos apropriados e tem um tipo certo também na hora de trabalhar o modo certo. Então se eu for fazer conta tem que ser número, não pode ser string. Se eu vou mostrar num lugar que só cabe texto, eu tenho que converter para texto para poder mostrar. Então isso que eu queria ressaltar para vocês. Na sala de aula eu vou fazer uma outra revisão. Vou explicar isso aqui de novo que eu quero bem certinho no jogo. E se você olhar lá no jogo que está no YouTube do Python Domination, que outros alunos meus fizeram, eles fizeram um puzzle das caixinhas com os tipos de dados para ensinar isso aqui. Então na sala a gente vai discutir essas coisas, como que vocês vão ensinar programação através do jogo de vocês. Lembrando que o Python Domination foi um jogo de plataforma e eu pedi para vocês fazerem RPG. Então a gente vai encaixar esses conteúdos educativos no jogo de RPG. Beleza? Então isso aqui foi para ajudar vocês. Eu vou disponibilizar esse código aqui. Tá bom? Então até mais, bons estudos.